Oi, Clarissa. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo bem, querida? Fala aqui para os nossos ouvintes, Quem que a gente convidou hoje para vir para a Tenda Materna? Então, Mar, hoje tem uma pessoa muito especial que está num lugar muito quentinho no meu coração, que é a querida Paula Costa. A Paula participou da turma 10 do Zum Zum e a gente foi se aproximando durante um tempo. Ela me apoiou também na comunidade da Bifamily e é uma grande apoiadora da Tenda Materna e a gente está muito, muito feliz em recebê-la aqui. E vou contar para vocês, pessoal, quem é a Paula. A Paula é uma brasileira que mora há muitos anos em Portugal e ela é Head and Heart, é a cabeça e o coração do projeto Yes Mom You Can, que é um perfil também, tem um perfil também no Instagram que vocês podem seguir e admirar. Ela trabalhou durante 12 anos em empresas multinacionais e quando se tornou mãe pela primeira vez, ela conheceu o lado B do perfeccionismo, aquele B de burnout, que inclusive é o tema que a gente vai falar hoje, né, sobre como conciliar carreira, maternidade e principalmente a gente vai focar no burnout. Desde que a Paula resolveu olhar com profundidade para tudo que estava acontecendo, né, com ela, e reconstruiu a sua identidade na maternidade e na carreira. Hoje ela expandiu a maternidade, é mãe de 2 filhos e ao mesmo tempo que ela se dedica ao empreendedorismo de impacto social, sendo doula de pós-parto, ela é coach de produtividade gentil. Seja muito bem-vinda à nossa tenda, Paula. Conta pra gente um pouquinho da sua história e como que foi esse burnout, principalmente, né, esse momento aí de muito estresse que você viveu na sua vida. Oi, Clarissa, Maíra, que gratidão a gente estar aqui junto, conversando na Tenda Materna. É assim, o meu coração está sorrindo, não é só todo o corpo e o rosto, é o coração sorrindo. E eu hoje não estou aqui sozinha, eu estou representando toda a minha turminha do Zum Zum, Zum 10, um beijo para elas, se elas estiverem escutando aqui. E eu estou em Portugal, né? Então eu vou começar já assim pedindo uma empatia aqui para o sotaque. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, me fala, por favor. Vou tentar falar um pouco mais pausado, né? Porque a gente às vezes ri assim um pouco dessa questão do sotaque. Então, vocês já falaram um pouquinho, né, do que aconteceu comigo. Eu hoje sou mãe de 2 seres humanos incríveis. O Léo está com 7 anos, aí passando o setênio, né, que a gente fala que é tão importante. A Lia está com 4. E eu nesse momento ainda eu estou casada e namoro com o pai deles. Eu acho que é importante também a gente trazer isso, que tem tudo a ver, não é, com maternidade e carreira. E eu também queria dizer que nesse momento eu sou muito apaixonada pela utilidade das emoções, né? Foi algo que não foi sempre assim e hoje é essa utilidade das emoções. E eu sou sem dúvida nenhuma, desde que fiz o Zum Zum e que eu tive essa questão do burnout, uma embaixadora daquilo que eu chamo de slow living, né? Que é o viver devagarinho, o viver no momento. Isso para mim hoje em dia é uma intenção sempre que eu acordo. Maíra, você quer que eu me fazer alguma pergunta ou eu posso começar contando aqui? Eu acho que seria legal, Flor, você contar um pouquinho da sua história, da sua experiência com burnout, porque acho que ela é bem forte assim para poder ilustrar e mostrar para as pessoas um caminho que muitos de nós estamos percorrendo sem saber e, enfim, vai servir de referência. Tá bom, então, em relação a isso, eu estava trabalhando numa empresa, numa banca, né, internacional. Eu acho que é importante falar um pouco desse contexto. Nessa época, quando eu fui mãe, e eu só consegui entender que eu estava num contexto que eu precisava de ajuda quando o meu filhinho tinha 2 anos. Acho que isso também
algo que se fala pouco, né? Que a gente fala muito do pós-parto, com aqueles 40 dias, aí vai um pouco até o tempo do tempo de licença, né? Que a gente tem da carreira, e aí a gente esquece um pouco que a mulher ainda está em pós-parto, que hoje os estudos já trazem, né? Que biologicamente, emocionalmente, vai até uns 2 anos, 3 anos, dependendo daquilo que é a nossa história, que é a nossa biologia. E no meu caso, quando ele tinha 2 aninhos, a casa caiu, né? Como vocês brasileiros falam. Eu não sabia que eu estava numa situação que não era boa, que não era saudável, porque eu rejeitei toda a transformação que a maternidade me trouxe, né? Eu sou daquelas mulheres modernas, né? Entre aspas, que achava que era só encaixar a peça do puzzle da maternidade e tudo o resto ia ficar igual. E o meu filhinho me deu muitos sinais que as coisas estavam se transformando. Ele ficou doente muitas e muitas vezes no primeiro aninho, mas eu escutava de tudo quanto é lugar que era normal, que era assim mesmo, ia passar com o tempo. E algo me dizia que não era normal, que era para eu olhar para tudo o que estava acontecendo, só que eu tinha uma resistência muito forte por causa do perfeccionismo, né? Então, para mim, como até então, né, e foram 30 anos correndo atrás da perfeição, se estava tudo tão perfeito, vou mexer no quê? Né? Eu costumo me auto-identificar como uma incompetente nessa época. Enquanto mãe, eu não tinha as competências necessárias, não sabia que eu podia buscar essas competências e, na verdade, é importante também diferenciar o que é uma depressão, né? Uma depressão pós-parto, no caso, de um burnout. Eu acho que hoje, com as redes sociais, se coloca muitos posts assim, muito superficiais e mais do que um diagnóstico, eu enquanto mãe, eu não sou psicóloga, eu aqui estou falando enquanto mãe, quem teve do outro lado, enquanto paciente, né? Mais do que um diagnóstico, eu acho que é importante a gente se perguntar se está bem, está bom assim, como está o meu entorno? E foi essa pergunta que eu não me fiz. Eu não me fiz durante muito tempo e o corpo começou a dar esse alarme, né? Eu ficava muitas vezes com problemas de estômago, dores de cabeça, não dormia, não comia bem. Todas estas coisas que parecem simples e que a nossa sociedade, mesmo em pós-pandemia ou em como vocês estão vivendo no Brasil ainda, né, no meio da pandemia, a gente dá como garantido essas coisas básicas. Eu hoje sei que foi esses os pilares que eu não cuidei. Foram esses pilares que toda hora me diziam, olha, teu corpo está cansado, olha, você não consegue dormir, que foi arrastando. Essa depressão pós-parto teve um dia que ela culminou. E a maioria das pessoas escuta na televisão, né, assim, mãe que teve um ataque e quis fazer algo de errado com o seu filho, ou algo de violento, né? No meu caso, eu implodi. Eu não explodi, eu implodi. Teve um dia que eu não consegui levantar da cama e no meu perfeccionismo e toda a minha mentalidade de fazer tudo sozinha, eu pedi para o meu marido na época para levar o meu filho para a escola e eu fui sozinha buscar ajuda, eu fui sozinha, eu pedi ajuda para um médico que eu achava que eu precisava só de dormir, na minha ingenuidade da época eu achava que era isso que ia resolver. 2 dias para dormir, eu estava pronta para recomeçar. E não foi isso que aconteceu. Eu estava com muita confusão mental. A gente estava conversando um pouquinho aqui as três, né? De que a gente fala muito do que são os sinais de pré-burnout, de depressão, mas eu hoje trago um pouquinho essa experiência do que é estar nesse furacão, né? E o que é estar? É uma oscilação de humor muito grande, que a gente se põe em causa e pensa, eu sou assim, eu sempre fui assim, então eu só estou cansada e está pior. É uma falta de esperança no futuro, né? Principalmente com a maternidade e a carreira. Vai ser sempre assim, eu não vou conseguir mais atingir meus sonhos, eu não vou conseguir ter mais essa performance que eu tinha antes. Meu filho é muito exigente, colocar a culpa no outro, né? Eu lembro que eu falava muito que meu filho era muito exigente, que ninguém entendia o que eu estava passando. Uma solidão que a gente cria, né, na nossa cabeça, de que é só com a gente que está acontecendo, e isso cria muros
muito fortes na relação a dois. Foi a época que eu e o meu esposo, a gente estava muito desconectados, a gente estava presente fisicamente, mas muito distante um do outro, e a gente não se conseguia reencontrar. Quando a gente se reencontrava era na explosão de discussões, de acusações, né? E isso é estar em burnout, é ligar para a minha chefe e falar não, amanhã está tudo certo, e não cumprir, e passado 2 dias não cumprir de novo, e ficar com a culpa de que algo errado estava acontecendo comigo, mas eu que era responsável por isso e tinha que dar conta. Então nunca aceitando ajuda, nem nunca pedindo ajuda. Eu acho que isso foi comigo, né? E para mim é muito importante também trazer essa questão que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa vai ter o seu contexto de sintomas, cada pessoa tem uma forma de exprimir esse burnout. E isso também está ficando muito engessado, né? Muito cristalizado quando a gente tenta colocar num post de redes sociais. E no meu caso, nas empresas, ainda acontece muito, né? Com pessoas que eu acompanho, a maioria das pessoas nem usa redes sociais. Eu sei que parece que todo mundo hoje em dia usa redes sociais, mas não. Tem muita gente, enfermeiras, administrativas, professores, que não usam redes sociais. E o mundo deles ali, o nosso vício na época, né, é o trabalho. Então o nosso vício é ficar no trabalho, e se eu não tenho trabalho, eu não sou ninguém, né? Eu não existo, eu não pertenço. E essa sensação é de tirar o chão num burnout, né? A gente depois fica com eu me lembro de uma sensação de loucura, que isso é uma coisa também que ninguém fala, uma sensação de loucura tão difícil de nomear que eu não conseguia partilhar com ninguém, né? Eu, mais uma vez, fiquei tudo ali, sempre na minha cabeça, até o momento em que eu não conseguia mais fisicamente. Então, para mim, aí a diferença do burnout foi isso. O meu corpo, ele falou, chega, o teu cérebro não acompanha mais essa confusão. E foi no momento também que eu pensei que eu não ia conseguir cuidar mais do meu filho, porque isso também é um momento... Eu acho que foi nesse momento, se eu tiver que ter um momento que eu falei mesmo, eu preciso de ajuda, foi quando eu ia buscar ele na escolinha e eu morria de medo. Eu tinha muito medo do que ia acontecer, no sentido de que ele ia chorar, que ele ia pedir as coisas dele, ele ia estar doente ou não, e eu tinha que fazer a comida do dia seguinte, o meu marido só ia chegar 3 horas depois, né? Então isso é uma coisa que eu lembro. Paula, nossa, assim, é muito emocionante te escutar, porque eu sinto que você trouxe com uma riqueza de detalhes, né, e de uma forma muito clara na sua fala, né, exemplos que talvez vão ressoando em cada uma das pessoas que estão escutando. Eu estou escutando aqui, e Maíra também, assim, é impressionante como que vai ressoando e vai recordando, né, a gente da nossa própria história, da forma como a gente vem lidando com as demandas, com as crianças, né? Então eu quero pontuar algumas coisas que você falou que eu sinto que são, assim, importantes para a gente começar, né, a trazer esse assunto. Então a primeira coisa que eu acho que no episódio de fusão emocional a gente aprofundou nisso, eu sinto que é você falar dessa etapa aí do momento da chegada de uma criança e do impacto psíquico-emocional que essa chegada de uma criança ela traz para uma mulher, né? Então, eu que me via a vida inteira atuando desde um personagem e que encontrei um reconhecimento e que encontrei uma forma de não entrar em contato com as minhas dores reprimidas lá da infância, com as minhas sombras, nesse escape, nessa relação com o trabalho, né, com um fazer compulsivo, com um gasto de energia muito mental, de repente eu me vejo com a chegada do filho fragmentada. Aquilo que antes estava ali muito cristalizado está mais disponível do que nunca. E quem vai começar a sinalizar, né, se tem 2 guias fiéis nesse movimento todo, e você deixou muito claro na sua fala,
São as crianças, porque você foi falando que o seu filho adoeceu várias vezes, né? Você sentia que ele era hiperdemandante, que você não dava conta de lidar. Por quê? Porque, na verdade, você não estava compreendendo o que ele estava te comunicando, que era seu, né? Que era de toda essa dificuldade de lidar com os seus medos, com as suas ansiedades, com as suas questões, e que você estava projetando ali no trabalho como um escape e não entrando em contato com, né? E ele lá, mamãe, a história, quem não ouviu o episódio de Fusão Emocional que a gente gravou com a Dani Guzmão, vale a pena ouvir, né? Mamãe, a água tá quente, eu tô sentindo porque eu tô dentro do tanque, você tá saindo, você tá fora, mas eu tô te mostrando, mas como você tá fora, você é incapaz de perceber. E aí tem um outro guia fiel que vai te contar, que é quem? Que é o seu corpo, que tá ali mostrando as dores de cabeça, a insônia, né, o cansaço, a dor de estômago, e o corpo está sinalizando. E eu não escuto, eu sigo ignorando. Eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu elimino o sintoma. Eu tomo um remédio para dor de estômago, eu elimino o sintoma. Eu tomo outro remédio para dormir melhor, eu elimino o sintoma. No dia seguinte eu encho a cara de café, eu tô com energia para eliminar o cansaço. Então a gente vai simplesmente tamponando os sintomas e separando, né? É a criança, então eu vou deixar ele mais tempo na escola, então eu vou buscar um terapeuta para trabalhar com ele, então eu vou ver o que está acontecendo, porque essa criança é hiperdemandante, vou colocando rótulos e criando artifícios para não me responsabilizar de fato pelo que está acontecendo e seguir num ritmo totalmente anti-humano, né, que eu acho que é um tema que a gente pode entrar agora assim num ritmo que está totalmente afastado da nossa natureza. Por quê? Porque o convite da maternidade, né, é realmente um novo nascimento. É a oportunidade, né? Se a gente tem 3 oportunidades na vida de voltar, né, a primeira é o nosso nascimento em si, né? Mas a gente tem outras duas grandes oportunidades na nossa vida de acessar, de tomar de volta as nossas vidas nas nossas mãos. É claro que toda crise é uma grande oportunidade, mas tem 2 marcadas e que todo ser humano pode passar e vivenciar. Uma é a adolescência, que é aquele momento que vem um impulso de energia vital muito grande, que é assim... E que ainda a gente é dependente dos nossos pais e que se eles não mudam o olhar, a gente vai seguir reforçando um personagem e reprimindo o que foi reprimido lá na infância. E a outra é quando a gente tem filho, seja mulher, seja homem. Acho que o homem também pode vivenciar essa experiência, ele vai ter que se esforçar mais, porque ele não está ali tão fundido emocionalmente como a mulher, mas ele pode entrar nessa fusão e nessa conexão profunda com essa criança, né? Mas esse nascimento das crianças é a oportunidade de novo, de poder integrar e olhar de uma forma muito explícita e voltar a me conectar com a minha natureza, com o meu desenho original, com o ritmo natural. Com que eu, com uma natureza, voltar a confiar no meu corpo, voltar a confiar na natureza do sentir. Você falou sobre as emoções, como entender as emoções, né? O quanto que isso hoje faz sentido para você e como que você lida desde um outro lugar. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho agora, né? Não sei se a Maíra quer trazer algo antes, mas assim, desse movimento que, a partir desse cenário que foi desenhado aí nesse encontro com o seu filho, e desse momento que você se deu conta, como que você foi trilhando um caminho para resgatar essa conexão e integrar tudo isso que estava fragmentado aí a partir dessa crise, desse burnout aí que você viveu. Eu queria assim, fazer uma observação antes, porque para mim mexe muito também a tua história, me vejo muito na forma como você descreve, assim, me reconheço muito, né, no seu perfil de forma de encarar as coisas e tal. E é interessante, Clarissa, porque você tá falando isso, assim, do quanto que tem esse convite, né, que a maternidade faz pra gente poder olhar para essas sombras e reconhecer, mas mesmo quem até percebe o convite pode se perder um pouco nesse caminho. Eu me reconheço por aí, assim, por quê? Porque até o fato de eu ter
reconhecido, ai, nossa, eu estava grávida e comecei a entrar em contato com conteúdos sobre maternidade consciente e todas essas coisas, aquilo se transformou numa meta pra mim. Do tipo, eu preciso dar um jeito de dar conta disso. Eu preciso dominar esse universo pra poder ser a melhor mãe do mundo pra minha filha. E aí, qual que é o lance, né? Hoje eu faço uma leitura, acho que um pouco mais madura em relação a tudo que me aconteceu, mais consciente, tenho mais clareza do que me aconteceu, da trajetória que eu percorri na maternidade, por que eu agi de tal forma. E eu vejo que eu cresci num ambiente, assim, eu sou muito perfeccionista, e o fato de eu ter me sentido muito inadequada lá atrás, com várias coisas que eu queria conquistar de certa forma, eu não sei, eu sempre tive uma veia do tipo, eu preciso me preparar muito para os desafios da vida. E aquilo se transformava num estresse, numa cobrança, né? Então, eu acho que tem um perfil aí dessas mães que muitas vezes entram na maternidade e para além da questão do querer dar conta de tudo, colocam dentro essa ideia do eu preciso ser uma mãe muito boa, né? Uma mãe que é mais do que a mãe suficiente, é a mãe ideal, né? A gente se coloca como meta ser a mãe ideal e não aceita menos. E também tem várias questões que eu percebi que reverberavam nisso, nesse movimento, tipo, de ficar... Eu vi que eu entrei num lugar de fazer muitos cursos, ler muitas coisas, não parar de estudar. E, em paralelo, a questão profissional, que também virou uma demanda, e o meu perfil, que era mais workaholic, fazia com que eu tivesse, assim, o tempo todo com uma pressão de eu não posso parar. Né? Eu não posso parar porque eu preciso estudar para ser uma boa mãe, e estudar para poder trabalhar, para ser uma boa profissional, para poder trazer tudo isso que eu tô aprendendo pro mundo lá fora. Com redes sociais, então, imagina um combo, né? Perfeito. Do tipo, porque não tem fim o trabalho da rede social. E aí, para além disso, eu percebo que tem a questão do... Quando a gente tem essa ferida do abandono, por exemplo, muito latente, a gente fica com essa sensação de que eu não posso deixar meu filho sozinho em nenhum momento. Então, eu vejo que tem um perfil muito assim, muitas mães falam, como eu estou estudando sobre isso e eu quero fazer uma maternidade consciente, eu vou me dar 1 ou 2 anos de licença de trabalho, vou juntar dinheiro, né? Tipo aquela coisa, vou fazer um caixa para poder ficar só com a criança, para poder fazer o que é melhor para a criança. E aí, no meio desse caminho, desse 1 ano, 2 anos, que eu também fiquei até uns 2, quando eu cheguei no 2, eu tava querendo estender para 3, mas também tinha aquela angústia. Cara, eu me reconheço profissionalmente, isso me faz bem, eu preciso estar me sentindo produtiva profissionalmente, né, não na área materna, eu preciso estar me realizando profissionalmente, e ficava aquela briga interna. Ao mesmo tempo, eu sentia que não era adequado, como mãe, abrir mão de estar com a minha filha, entendeu? Então, era aquela coisa a culpa, a pressão de, tipo, preciso estar lá para ela, e acreditando que eu sou a melhor pessoa para estar com a minha filha. Se eu sair de perto por causa do meu vazio emocional, eu projetava que ela estaria se sentindo abandonada. Então, olha que coisa feia, que coisa inadequada, não posso fazer isso com ela. Como eu não tenho resiliência, eu acredito que ela não vai ser capaz de enfrentar, por exemplo, o mundo sem a mamãe do lado, né? Eu fico lá naquela coisa da superproteção. E aí, eu não me permito estar comigo, me priorizar, ter outros papéis na minha vida. E isso faz com que eu esteja o tempo todo me cobrando. Eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta de ser uma mãe presente, eu tenho que dar conta de arrumar a casa, eu tenho que dar conta, inclusive, de pensar na relação do casal, que, tipo, ficou lá de escanteio, coitado. Era a última coisa que foi a coisa que eu abri mão no momento. Tipo, não, isso aí não dá, entendeu? Mas eu percebo essa angústia, assim, da pessoa querer dar conta de tudo, e por ter esse padrão também de não se sentir merecedora de cuidado, porque lá atrás transferiu muitas vezes, se inverteu esse papel, não sabe o que é pedir essa ajuda. E muito menos receber quando alguém oferta. Entendeu? Então, tipo, não delega nada, porque acredita que se não tá no meu controle, ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Tem um lado que é esse. E o outro não é adequado precisar do outro. Quem sou eu, né? Eu aprendi a ser responsável muito cedo e eu me sinto mal quando eu preciso acionar alguém. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Eu me sinto totalmente... tipo, defeituosa. Então eu não sei o que é isso. E aí eu imagino o desafio, né? Porque você falou, tipo, eu não conseguia nem pedir ajuda. Eu fui sozinha. Total, né, Maíra? E você e a Clarissa trouxeram aqui tantas coisas que eu primeiro queria relembrar uma coisa importante para mim, foi que eu sinto que a maternidade me trouxe um presente que eu não queria, que é o encontro com o meu passado, né? Então, a minha infância estava assim, bem numa gavetinha, bem fechada, daquelas assim, porque era uma defesa que eu tinha, e estava tudo bem,
no meu consciente. E a maternidade traz assim esse rasgão na alma, né? Que é, não, peraí, vem aqui que você precisa ver aqui umas coisas. Porque a gente repete. Eu estava lembrando, para quem não ouviu o episódio da pausa com a Fê e com a Ana, super também a ver com o burnout, é a questão do parar, né? Que é produtivo. Não é gostosinho parar para pessoas com um perfil como o nosso. É muito desconfortável. Não é gostosinho cuidar da gente. Porque a minha terapeuta, ela me fala isso, Paula, você não sabe cuidar de você própria. Como você vai cuidar dos seus filhos? E é verdade, e continua sendo verdade, vários anos depois do burnout. E está tudo certo. Eu aprendi foi a conviver com isso, com essas questões. E aí o perfeccionismo, eu deixei de ver o perfeccionismo como algo errado também. Porque é como você falou, numa época que eu entendi que esse perfeccionismo me levou para o burnout, eu peguei a culpa, juntei os dois e pronto. Então a culpa disso ter acontecido é do meu perfeccionismo. E hoje em dia não, eu trago o perfeccionismo como algo que é meu, em que eles me servem, algumas coisas me serviam muito, e noutras eu não preciso mais, obrigada, fica aí no cantinho, você não entra em jogo. E isso me traz essa questão que vocês estavam falando também, que é importante, tem uma expressão em inglês que é third child culture, e eu sei, né, que tem muita gente que escuta o Tenda que está pelo mundo, como você está, né, Maíra? Você está na Espanha, eu estou em Portugal, a Clarissa já esteve no Chile, e essa expressão, ela traz dos filhos, né, de pessoas que vieram de outras culturas, e por uma questão de melhorar a vida, porque que a gente muda, né, de país? Pode ser por um amor, pode ser por cultura, mas na maioria dos casos é para manter uma vida melhor. E foi isso que os meus pais fizeram, eles vieram para Portugal, para a gente ter uma vida financeira melhor, eu tinha que estudar, eu tinha que ser a melhor, e eu aceitei isso para mim. Então, se eu estava no topo daquilo que eles projetaram, e eu estava vivendo tudo aquilo que os meus primos, as minhas tias, todas as minhas referências de mães não estavam vivendo, eu não pertencia a lugar nenhum. Então tem essa questão do third child culture, que é o pertencimento. A gente pertence em quê? A minha mãe está passando aqui um tempo com a gente e ela fala, filha, você sabe fazer coxinha? Eu estou aprendendo a fazer post no Instagram. Então imagina, para ser reconhecida no meu seio familiar, eu tenho que fazer uma boa coxinha, eu tenho que fazer um belo brigadeiro. E isso não era reconhecido no lugar onde eu estava. E isso é importante a gente trazer na comparação do que é a nossa maternidade e a nossa carreira com a nossa história, não no lugar onde a gente se colocou. E eu me senti muito desalinhada do lugar do banco. Ninguém da minha família fala inglês. Já era uma grande conquista e eu hoje vejo isso de um lugar de gratidão. Muita gratidão. Eu evoluí na minha história, mas era muito desconfortável para mim cuidar dos meus filhos. Mas eu queria muito ficar em casa e cuidar dos meus filhos, que é o que eu faço hoje. Eu trabalho muito menos e eu consegui encontrar essa identidade do que é a carreira, do que é a maternidade. Eu me emociono muito falando disso, porque é minha e ninguém mais tem que entender isso. As minhas amigas, o meu esposo, a minha sogra, né, que é daqui, eu entendo isso e quando eu entendo isso eu fico em paz e o meu corpo me mostra que, olha, está tranquilo, está sereno, é por aqui. Os meus filhos me mostram isso. Quando eles estão serenos, eles falam, a mãe está serena, a mãe foi namorar com o pai. Eu conversei disso com a Maíra. No fim de semana, a gente saiu, só os dois, para ir namorar. E as pessoas que me falam, ai, não dá, para mim não dá, eu não posso porque eu tenho que trabalhar, ou eu não posso porque eu tenho as crianças, eu trago sempre esta questão que está tudo, é uma fusão. Está muito na moda falar de maternidade e carreira como um equilíbrio. Eu gosto de trocar essa palavra por fusão. Conciliação, porque o equilíbrio ele quase que pressupõe dois opostos, né? Quando a gente pensa na balança, a balança tem um lado e tem o outro e não se juntam. Não é verdade, nós somos uma pessoa e tem coisas da maternidade que vai ser muito bom para a nossa carreira e tem coisas da nossa carreira, como você falou, Maíra, que é a nossa identidade, que vai mostrar para os nossos filhos quem é a mãe deles, né? Quando a gente está trabalhando e que a gente diz, agora não dá, eu estou trabalhando com um sorriso na cara e não falar, não, eu tenho que ir trabalhar porque não, você não tem nada que você vai ter, né? O discurso materno aqui entra muito nisso. Então, convites que eu trago hoje no meu trabalho e para mim própria
é esse, é da gente fazer esta fusão e encontrar essa fusão na carreira e na maternidade, junto. Não é um ou, não é um espaço de agenda separado. Por vezes ele vai estar no mesmo. Então eu trago essa questão desse contacto com a natureza, que a gente já conversou também, que tem tudo a ver com o parar e com a fusão. É uma fusão, não tem como. A gente pode estar trabalhando na natureza, a gente pode e deve fazer isso, porque o nosso corpo, a gente falava disso, é humano. O corpo humano não tem a ver com o que o tecnológico está fazendo com o nosso ritmo, né? Eu tinha hora para ir no banheiro na minha profissão. Eu tenho mães que estão trabalhando neste momento nos hospitais e elas me dizem: Paula, eu não posso parar. O eu não posso parar, eu não consigo parar, é algo que a gente tem que começar a se relembrar umas para as outras, uns para os outros seres humanos, né? A gente se relembrar, porque isso é liberdade. E eu sinto que a gente não está vivendo esse valor que é humano, que é da liberdade. E isso é um pormenor da cultura portuguesa que eu gosto de trazer também, né? Que é diferente do Brasil. A história de Portugal é muito recente na ditadura. Então as mulheres aqui têm um papel bem diferente do Brasil. E tudo isso tem a ver com a nossa maternidade, com o pós-parto, com a carreira. Não dá para separar, né? Pelo menos na minha visão, a gente não devia separar para ficar mais leve. Eu acho que você trouxe uma coisa importante, Paula, né? Dentro desse conceito de fusão e de conciliação que você trouxe, que é, e na sua fala, que é aceitar o que está acontecendo, o que está surgindo, assim, né? Até quando você estava falando do perfeccionismo, de aceitar isso, assim, né? Então, se eu aceito o que está surgindo nesse momento aqui, né? Se eu aceito essa emoção, se eu começo, no primeiro lugar, né, a me permitir observar, se eu tenho a coragem de tirar o meu olhar de tudo isso que drena a minha energia, do outro, do futuro, do passado, e eu mergulho no que está me acontecendo agora, né, na realidade, onde eu tenho poder de ação. E eu começo a perceber, peraí, mas o que está surgindo agora? Né? O que está vindo nesse momento aqui? Eu estou entrando nesse... Isso para mim é autoconhecimento, assim, a base desse processo. Né? É eu começar a perceber o que surge a cada instante, o que está organizado aqui e como que eu lido com o que está organizado, que me tira, né? Que foi uma fantasia. Você falou do perfeccionismo, né? Eu trabalho isso muito assim, como um personagem que a gente vai entrando, a partir de rótulos, a partir da forma como me foi nomeada a realidade lá na infância, né, o tanto que conseguiram ver, perceber, como você contou na sua história, né? Para você, o que era valor para essa família? O que a sua criança foi interpretando como valor, como visão de mundo? É que eu tenho que ser bem-sucedida, é que os meus pais estão passando por situações desafiadoras, então eu não posso dar trabalho, eu não posso trazer as minhas questões, muitas vezes não tem espaço, porque isso desorganiza mais eles. Eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que me virar por mim mesma. E isso vem vindo, né, com uma mochila que eu vou carregando, é como se fosse uma fantasia que eu aprendo a vestir, porque quando eu não dou trabalho, quando eu sou responsável, quando eu sou estudiosa, quando eu cuido do meu irmão, quando eu não faço uma birra, não grito, não expresso a minha raiva, não expresso o que eu estou sentindo, né, quando eu sou boazinha, eu sou vista, sou aceita. Mas aí, né, é importante nomear aqui também que esse processo de reconhecimento desse personagem, ou das fantasias, ou dos rótulos que a gente foi se apropriando ao longo da nossa vida, é um processo que é muito desafiador da gente reconhecer sozinha, né? Você falou da sua terapeuta, a Maíra falou do processo dela, e eu sei que o processo da Maíra e o meu também, ele vai se organizando à base de muita terapia, à base não só de um estudo, como a Maíra falou, e de um conhecimento racional e intelectual, mas eu preciso de ter alguém que vai me auxiliar a separar,
né, a falar assim, olha, isso daí é uma fantasia que você vestiu, e assim como você falou do perfeccionismo, você pode pendurar ela de vez em quando, mas às vezes ela vai te servir para te proteger, porque foi assim que você aprendeu a se proteger a vida inteira. Mas essa fantasia não é quem você é, não é a sua natureza, mas você pode de pendurar ela de vez em quando. E nesse processo de pendurar ela, eu vou acessar o que eu tenho de mais natural, e é o que você falou. E para eu acessar o que eu tenho de mais natural, eu preciso de pausar, eu preciso de observar, eu preciso de me conectar com a natureza, com os ritmos naturais, eu preciso de uma série de elementos que vão me apoiar a acessar o que eu tenho de mais autêntico, o que eu tenho de mais essencial. E muitas vezes, né, esse processo ele não vai acontecer de forma solitária. E na maternidade, a forma como a nossa sociedade hoje está organizada, de uma forma extremamente individualista, competitiva, que são valores que não fazem parte da nossa natureza humana, que fazem parte de todo esse caminho que foi desvirtuando a gente da nossa natureza, né? Consumismo, capitalismo, enfim. Mas é nesse movimento aí de voltar para o que a gente tem de mais essencial, né? De voltar para esse lugar aí que é nosso e que a gente foi se afastando. Mas às vezes eu vou entrar no jogo, eu vou vestir o meu personagem, eu vou precisar ainda de usar esses recursos, porque eu não estou totalmente fora, né? Disso tudo, eu faço parte. Então é um movimento que eu preciso de ter ao meu lado pessoas que também estão nessa busca, pessoas que também sabem identificar esses rótulos ou estão dispostas, né, a buscarem, a pendurar de vez em quando e se mostrar dentro de um lugar mais vulnerável, mais humano, reconhecendo que às vezes eu sinto tristeza, raiva, medo e que é ok sentir isso. E não que eu não tenho que dar conta, eu tenho que estar sempre perfeita, eu tenho que estar sempre dando conta de tudo. Então é questionar mesmo, né, essas crenças, esses valores, isso tudo que eu fui me apropriando num momento que eu ainda não tinha uma capacidade de interpretar. Eu só abraçava, eu abria a mão do que era meu e abraçava. Como você contou na sua história, como você foi abraçando. Então esse questionamento, esse voltar para casa é muito bonito que você trouxe, né? Porque eu vou de volta às minhas raízes. Eu vou de volta para o que eu tenho, para o que ficou escondido aqui, porque isso não desapareceu, isso está aqui. Mas com o auxílio de uma testemunha auxiliadora, de um terapeuta, de uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre a natureza do ser humano, eu posso trilhar esse caminho, que me olhe com bons olhos, que confie em mim. Eu posso trilhar esse caminho de volta para casa. E é muito bonito quando a gente se permite. E hoje você é uma pessoa que, além de ter trilhado esse caminho, está num movimento de acompanhar outras mulheres que estão passando por processos também de burnout, que estão vivendo aí situações parecidas com a sua, né? Você usou a sua dor para transformar e como um grande, pegou aquele limão e fez uma grande limonada. E está compartilhando essa limonada com outras pessoas. Então, nesse processo, você estava comentando aqui com a gente que você falou que você faz caminhadas, walking talking, né? Caminhadas enquanto você caminha. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo de como que depois que eu reconheço que eu tô num processo de burnout, eu reconheço vários desses sintomas aí que você trouxe, e aí? O que você sugere? Como que você tem, na sua experiência, vivenciado isso ao acompanhar outras mulheres, Paulo? Você tem algumas dicas, né? Ou algumas coisas que você pode compartilhar? Claro, eu posso compartilhar. Primeiro, algumas estratégias que eu próprio utilizei e que eu hoje consigo ver que elas são muito transversais, né? Porque elas são humanas, elas são simples e a gente está esquecendo do simples. E uma coisa que eu também queria pontuar, pegando um pouco nisso, é a questão da medicação. A gente está com um grande tabu em relação à medicação da saúde mental, porque também foi banalizado, né? Então, porque é muito mais fácil eu pegar a saúde mental materna, principalmente no puerpério,
é totalmente diferente da saúde mental em outras situações e a gente tem que começar a falar mais disso. E o que eu senti foi que eu precisei dessa medicação, eu tomei medicação e eu gosto muito de trazer esse testemunho também, porque tem pessoas nesse momento que vão precisar dessa medicação. E aí qual é a sugestão que eu dou? Procurem primeiro um psicólogo, porque um psicólogo ele vai conseguir distinguir se a pessoa tem essa clareza para fazer esse caminho dessa narrativa de ressignificar, ou se ela precisa de uma ajuda bioquímica para continuar fazendo esse caminho. Então, começar então por essa questão do psicólogo, e eles têm redes, né, de psiquiatras que vão poder dar esse apoio. E aí também eu trago aí a minha experiência pessoal, não ficar por aí, né? É uma ajuda, é uma bengala para a gente começar o caminho. Eu tomei durante 6 meses e depois fui procurar outras opções para o meu próprio corpo regenerar. Hoje já não é mais crença, é ciência de que o corpo consegue regenerar se a gente estiver fazendo esse trabalho. Então eu trago muito isso também nos acompanhamentos que eu faço. Primeiro que tudo, não é uma coisa que a gente vai no médico, num psicólogo, num psiquiatra que eles dizem você está com burnout. Isso não acontece assim. Isso é uma grande ilusão que a gente tem, que o outro vai dizer aquilo que a gente tem. A primeira coisa é a gente tem que assumir, é o que você falou, o aceitar. Eu preciso de ajuda, assim não está bom. Independentemente do nome, voltando um pouco como a gente começou. E daí, o que eu tenho feito muito com essas mães é, ok, as mulheres com que eu trabalho não têm tempo. Ninguém tem tempo. Todos temos 24 horas, mas as mulheres não têm tempo. 25 minutos de caminhada parece uma coisa louca. 25 minutos de caminhada pode fazer uma grande alteração na vida de qualquer pessoa. E se a gente fizer essa caminhada com uma pessoa que tenha uma escuta ativa, que ela esteja bem naquilo que ela está fazendo da sua vida, ela vai conseguir chegar até o outro. Só que a nossa comunidade, a nossa sociedade está muito doente, está muito carente. Então o que é que a gente acontece? A gente encontra outra pessoa que precisa mais do que a gente. E aí 2 pessoas caminham na reclamação. A reclamação ela não traz evolução. Uma coisa é um desabafo, outra coisa é a reclamação. Um desabafo é algo que a gente está vulnerável, a gente escuta e fica mais leve e segue. Uma reclamação é como se fosse um loop. A gente fica ali reclamando e reclama para outra pessoa, reclama para o marido, reclama para o chefe e o corpo vai lembrando das sensações toda hora que a gente reclama. Isso é um grande vício também de quem tem situações de burnout, é o vício da reclamação. E eu trago muito essa consciência com as mulheres que eu converso. Olha, o que é que tu sentes quando tu repetes isso, né? O que é que nós poderíamos fazer para sair um pouco daí? E foi aí que entrou o coaching também, né? O coaching materno, que eu acho que traz muito essa noção de ligação do que é o passado, o que é que nos trouxe até aqui, que a psicoterapia faz de uma forma tão sublime, e o que é o nosso futuro, para onde é que eu quero ir, né? Se a sociedade está pedindo produção, está pedindo objetivos, eu acho que o coaching me ajudou muito nisso, e principalmente o coaching materno, que tem outro ritmo, tem outra linguagem do que o coaching executivo, que é vamos, tem que fazer, não pode falhar. O coaching materno tem outro espaço, é um acolhimento, uma linguagem que permite às mães e permite à própria pessoa encontrar o que é a sua metodologia na carreira e na maternidade, né? Então, pegando um pouco, se a gente encontrar uma amiga, uma irmã, uma cunhada que está numa situação que a gente vê que pode ser um pré-burnout, a solução que eu trago, e a palavra aqui é solução no sentido de que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar, é a escuta, primeiro que tudo. E essa escuta de qualidade. E a gente não se afastar porque fica difícil. Vai ficar muito difícil lidar com estas pessoas, mas aí não tem outra palavra para entrar, que é o amor. E é o amor pelo próximo, porque a gente está se afastando do amor. A gente está entrando tudo o que tem a ver com o capitalismo, com o dinheiro, e me dói muito o coração, né? Quando a gente se afasta porque não tem competência para, mas não existe a possibilidade do dinheiro para entrar um psicoterapeuta ou para entrar um programa mais imersivo. É amor, e o amor todo mundo tem. É a escuta, é o relembrar, olha, vamos tomar um café, mas você tem que sair desse lugar, se veste,
põe um batom. Estas coisas são simples e elas mudam a fisiologia da pessoa que está no burnout. E eu tive que fazer isso tudo sozinha. Foi muito duro para mim, porque eu lembro de relembrar, bora Paula, vamos. Você tem que levantar hoje. E o corpo não deixava levantar. E nisso é muito importante a gente se reintegrar no grupo. E o Zum foi tão essencial para mim. O canto maternar foi tão essencial para mim. Pelo grupo. Quando a gente não está capaz de fazer sozinha, a gente tem que se integrar num grupo que vai cuidar da gente. E às vezes o cuidar é só o outro estar contando o que está acontecendo com ele. Quando a gente escuta o outro contando o que é que está acontecendo, a gente se refaz. E quando a gente se refaz, a gente pensa, espera aí, eu tenho essa capacidade em mim. E é pequenos passos. Muita gente pensa, tá bom, então agora vou mudar de carreira, vou me despedir. Isso é uma violência gigante, esses passos. Ou mesmo um divórcio. Não, eu agora vou divorciar. Tem uma pessoa muito sábia que fala, só se divorcia quando estiver em paz. Porque senão o negócio vai ficar com você. Então é muito importante isso, né? E dos nossos filhos nós não temos essa opção. A gente não pode se divorciar e a gente não pode se despedir. Então o que é que a gente faz? A gente tem que encontrar essa nova identidade. A gente tem que se capacitar por eles e por nós. Então é isso que eu trago muito. Não tenho receio de estudar para ser pai e mãe. Porque a gente passa 5 anos numa faculdade, aí vem uma pessoa, um mentor para uma profissão. Maternidade para mim é profissão. Se a gente começar a utilizar essa analogia do que a gente faz na nossa carreira com a maternidade, a gente vai encontrar um espaço que é muito mais sereno, é muito mais acompanhado. O perfeccionismo ele se dilui para algumas pessoas, né? E quando a gente fala de codependência emocional, né, que a gente também fala muito aqui no nosso grupinho, tem aquelas mulheres que conseguem tudo e tem aquelas que não conseguem nada. Então esse nome do meu projeto traz muito isso, que é onde que a gente se encontra, aquelas que conseguem tudo e aquelas que não conseguem nada, e que os nossos filhos estão juntos na escola. Eles estão juntos na escola, eles são ali a união até nossa de mulheres, né? Então eu acho que o grupo, para mim, é algo essencial para quem esteja passando por uma situação de depressão ou de saúde mental ou burnout. Nossa, Flor, é tão lindo de escutar. Só estou emocionada aqui. É muito precioso mesmo. E agradeço muito que você tenha trazido com tanta abertura, né? Porque são coisas muito, muito pessoais. Mas eu até queria agradecer também, porque pessoalmente você foi uma das pessoas que me ajudou muito. Eu acho que você, de certa forma, reconheceu meu perfil aí, quando a gente começou a se aproximar pelo Zum e pelo trabalho que a gente começou a fazer juntas, e enfim, as conversas que a gente tem. Eu não te conheço pessoalmente, mas a gente acabou ficando um pouco próximas, né? E você vinha sempre me dar uma cutucada, né? Maíra, como é que tá seu ritmo? Presta atenção. Eu já entendi, né? Tipo, quase assim, já entendi qual que é o seu padrão. Já sei que você é totalmente viciado em trabalho, você tá se cuidando. E foi muito, assim, muito importante, assim, pra mim, porque eu lembro que você apareceu várias vezes em momentos onde eu realmente estava me perdendo. E a sua fala acolhedora, essa sua escuta, essa sua intenção, esse seu amor, assim, sabe? Mesmo não me conhecendo pessoalmente, te prometo que, assim, me ajudou muito. Foi muito lindo. Obrigada. Porque eu lembro até... Eu tava até te contando antes de gravar, né? Que eu tava num momento desse ano, assim, que era a primeira vez que eu ia tirar férias, né? Acho que em 2 ou 3 anos da loucura da minha vida que entrou esse parafuso, essa coisa da pandemia e da separação e o contexto que eu tô vivendo de vida. E aí eu falava assim, nossa, o que eu vou fazer nas minhas férias? A Nara vai ficar 10 dias fora, vou fazer uma viagem para Barcelona para fazer uma imersão num curso de criança interior, super, nossa, vou aprender pra caramba, vou ter um momento de terapêutico incrível, viver um momento de transformação pessoal e depois eu vou transformar isso num conteúdo para poder oferecer para as mães, que vai ser lindo e maravilhoso. Aí a minha terapeuta falando assim, Maíra, sério que você vai pegar suas férias para se entuchar de mais coisa, com tudo que você já tem de formação, conhecimento, processos de autoconhecimento, terapias? Meu, vai descansar, tomar cerveja com as amigas. E aí você também surgiu, tipo, praticamente na mesma hora, falando assim, Maíra, por que ao invés de você ir lá pra PQP, tudo bem que Barcelona tá 400 quilômetros, 500, sei lá,
Por que você não faz um mapeamento do seu entorno? Tenta criar uma relação com a tua cidade, que você sempre tá falando, eu não curto estar aqui, isolada, 9.000 habitantes. Descobre o que tem aí pra você explorar. E aí caiu a ficha, eu falei, gente, eu tô do lado de Madrid, né, que é a cidade que eu amo, que eu morro de saudade, minha melhor amiga tá morando lá. Eu vou pra casa dela, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou tomar cerveja com as amigas, entendeu? Jantar, pensar em outras coisas. Essa pausa que eu não tava me dando, entendeu? Esse autocuidado que eu sentia que eu não merecia. Sabe, todas essas crenças que a gente tava falando hoje, né, tipo, o meu lugar era ou maternar, ou cuidar de coisas que, assim, urgentes que eu preciso fazer. Trabalho, produtivas e tal, nananã. E é um lugar, assim, muito fácil da gente cair. De achar que a gente não tem direito a se dar atenção, né? Então, assim, obrigada pelos tapas na cara. Não, eu falo isso com o coração. Tem quem fala que é paulada de amor, né? Tem uma coach que chama Paula também, ela fala que é paulada de amor. Ótimo, paulada de Paula, né? Perfeito. Não, obrigada pela chamada de atenção, pelos puxões de orelha, enfim, por esses momentos, assim, sabe? Porque, às vezes, quando o outro tá aberto, né, aquilo vem num momento especial, assim, tipo, obrigada, porque naquela hora caiu minha ficha, foi ótimo, além de eu ter economizado uma grana, que eu pensei, nossa, minha terapeuta e a Paula, né, graças a Deus elas vieram a tempo de eu não gastar esse dinheiro e tal, mas eu ia estar lá me entuchando de coisa, me distraindo de novo de mim mesma, né, das minhas questões, e enfim, me colocando um monte de acumulando mais coisas ainda pra fazer, pra realizar, pra performar, e não me dando respiro, a pausa, porque é isso, a gente não tá bem. A gente acha que a gente tá fazendo de tudo para garantir ser a melhor mãe, por exemplo, né, que é uma das pressões, mas a gente tá uma mãe estressada, frustrada, angustiada, deprimida, infeliz, e aí a referência que nossos filhos têm é o que eu tô ensinando, né, pra minha criança, como que eu tô inspirando ela, como que eu tô mostrando pra ela que a vida é, que tem que ser, dizendo pra ela, se abandona. O medo é tão grande de abandonar a criança, muitas vezes, que a gente se abandona pra poder garantir a nossa presença, só que quando a gente vê, na verdade não tá, essa conta não fecha, não faz sentido. Então, assim, é um presente lindo quando a gente vai recuperando, ou pelo menos reconhece que tem que recuperar, né? Eu tenho que me sentir merecedora, sim, desse espaço, né? Eu tenho todo o direito do mundo. Sair de perto da criança não é ser uma mãe, pelo contrário. Eu tô ensinando pra ela amor próprio, autocuidado, né? Tô sendo uma referência de me priorizar, de me amar, de me entender também com o direito de exercer outros papéis além da maternidade. Eu não preciso ser uma mãe totalmente presente fisicamente, né, o tempo todo lá. Tem como eu exercer esses outros papéis, né, e isso ser o exemplo. Enfim, só para dizer, assim, mais ou menos fechar, a gente tem que fechar e encaminhar para o final. Queria muito agradecer a tua presença, não só aqui na tenda, mas na minha vida, porque acho que foi bastante importante. Queria deixar isso aqui. Então, aproveitar o gancho também, Paula, quero te agradecer muitíssimo. Paula é uma pessoa que, de participante do Zoom Zoom, virou parceira de trabalho, virou quase terapeuta de casal em alguns momentos, né, Paula? Por estar aí no meio da comunidade desse projeto que eu tenho com o Rafa, que é a Bifamily. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de escuta, empática e ao mesmo tempo uma força amorosa para trazer alguns limites, para trazer com precisão, para perceber ali as sutilezas a partir dessa capacidade tão bonita de escuta. E achei maravilhoso o que você trouxe no final, assim, né, que talvez esses sejam os dois grandes, né, se a gente tivesse que fechar esse episódio pensando em dois grandes caminhos ou eixos que vão fazer a gente voltar de novo para casa, é a escuta e a comunidade, assim, né? Eu me permitir me encontrar com outras pessoas de verdade, porque para eu trazer, né, me vulnerabilizar e confiar que alguém é capaz de escutar, né, me escutar, ou também começar escutando e sentindo o que escutar aquele outro que às vezes vivencia coisas parecidas comigo vai me fazendo sentir mais pertencente, vai me fazendo sentir mais humana, vai me fazer sentir menos inadequada, menos envergonhada de ser quem eu sou, de sentir o que eu tô sentindo, né? E estar nessa tribo mesmo. Realmente essa é a nossa natureza, a gente se regula justamente nesse encontro com o outro. E quando a gente fica só aqui nesse diálogo mental, né, Maíra, assim, a possibilidade da gente se perder
é gigante. É muito grande da gente se afastar. Então, que bom que esse encontro hoje está acontecendo entre nós três. Estou muito feliz. Maravilhoso receber você aqui na tenda, Paula. Quero agradecer. Além de tudo, uma grande apoiadora da tenda. E para quem não sabe, eu e a Maíra, a gente também está com uma campanha de apoie-se aqui na tenda. Se você quiser contribuir para que esse espaço siga acontecendo, esses episódios sigam sendo gravados, a gente vai deixar o link na descrição aqui do perfil. E Paula, se você quiser trazer algumas últimas palavras para a gente finalizar. Quero sim, e principalmente por essa campanha do Apoia-se do Tenda Materna, eu queria trazer um apelo. Nós estamos vivendo num mundo com muitas desigualdades e a verdade é que o Tenda Materna é um podcast que tem ajudado muita gente que não tem outras capacidades financeiras para fazer outro tipo de apoio, outro tipo de conexão de grupo, e às vezes por ser um trabalho que é gratuito para as pessoas, mas que é de muito valor daquilo que vocês entregam, os profissionais que vêm até aqui e que entregam o seu coração, todo o seu conhecimento nos episódios. Eu queria fazer esse apelo para as pessoas que estão no estrangeiro e que para nós talvez estamos numa situação um pouco mais confortável, fazer essa doação, participar e fazer parte da Tenda Materna, que é um movimento coletivo. Não é só um podcast, é um movimento coletivo de apoio à maternidade nesse momento em que o mundo precisa deste tipo de informação. Então, queria agradecer de coração o trabalho que vocês fazem, que para mim é um orgulho pertencer à Tenda, é um orgulho ser Zum. Eu falo sempre isso, tem gente que é do Flamengo e do Benfica, aqui eu sou do Zum. Então, muito obrigada uma vez mais pela oportunidade de trazer a minha voz, de trazer essa experiência pela qual eu passei e que possa apoiar, ajudar uma mãe, uma família em qualquer lugar do mundo. Muito obrigada. Obrigada, querida. Um beijo para todo mundo, gente. Obrigada pela presença. Um beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Beijo, Paula. Beijo, Maíra. Beijo. Beijo. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!